Estatuto da Pessoa com Deficiência, revisando questões anteriores. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Considere os seguintes processos: terão prioridade por envolverem direitos de pessoas com deficiência à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Inclusão, algumas situações hipotéticas. Por exemplo, Mário, com transtorno bipolar e curatelado, ajuizou uma demanda indenizatória em face de uma instituição financeira. Neste caso, ele terá prioridade na tramitação do processo. O outro exemplo aqui seria o seguinte: Robert Velino, com cegueira apenas no olho esquerdo, demanda indenização por danos materiais em face de Getulina. Nos dois casos, ambos terão prioridade na tramitação dos processos. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. O seu consentimento é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Ainda de acordo com a referida lei, no artigo 13, a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde. Considerando que, na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade vigentes. Assinale a alternativa correta à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observada a reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. Vejamos agora uma situação hipotética. Marta é hemiplégica e mora no interior do Rio de Janeiro. Ela é atendida pelo SUS e necessita de um tratamento não disponível em sua cidade, mas possível em outro município. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência determina que o atendimento fora de domicílio será prestado quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. A educação é um direito da pessoa com deficiência, com a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e ao longo da vida, visando a atingir o máximo desenvolvimento de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, de acordo com suas características individuais, seus interesses e suas necessidades de aprendizagem. Conforme o artigo 28, cabe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. O artigo 32 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu subitem 1, onde se trata do direito à moradia, qual a porcentagem destinada pelos programas habitacionais à pessoa com deficiência ou ao seu responsável? 3%. Em relação ao direito das pessoas com deficiência ao acesso e permanência ao trabalho, a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor, e garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação.
Finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego: promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Dentre os direitos a que fazem jus as pessoas com deficiência, encontra-se o direito à inclusão no trabalho em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Vejamos uma situação hipotética. João, analista de TI, é tetraplégico em virtude de uma doença neurológica. Ele passou em um concurso para o Tribunal de Justiça e, para sua efetiva inclusão, necessita de acessibilidade e adaptação razoável no ambiente de trabalho e também recursos de tecnologia assistiva para o uso do computador. Assinale a alternativa que está de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. O poder público deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades esportivas, recreativas, de lazer, culturais e artísticas. Para isso, deve observar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A referida lei prevê, por exemplo, que as instituições promotoras providenciem vagas nos estacionamentos equivalentes a 2% do total disponível. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a acessibilidade é um direito que assegura às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. É assegurado à pessoa com deficiência, mediante solicitação, o recebimento de contas, boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em formato acessível. No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre a temática acesso à informação e à comunicação, é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos do governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre a temática acesso à informação e à comunicação, os congressos, os seminários, as oficinas e os demais eventos de natureza científico-cultural promovidos ou financiados pelo poder público devem garantir as condições de acessibilidade e os recursos de tecnologia assistiva. No que se refere ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre a temática acesso à informação e à comunicação, os programas, as linhas de pesquisa e os projetos a serem desenvolvidos com o apoio de agências de financiamento e de órgãos e entidades integrantes da administração pública que atuem no auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à tecnologia assistiva. Vejamos uma situação hipotética: um economista vinculado à Unemat é pessoa com deficiência, com necessidade de atuar em processo judicial, constitui advogado para representá-lo. Nos termos da lei, para que uma pessoa com deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre que figure em um dos polos da ação, devem ser oferecidos todos os recursos de tecnologia assistiva. Pessoa com deficiência poderá solicitar atendimento domiciliar quando seu deslocamento aos órgãos públicos lhe imponha ônus desproporcional e indevido para atender seus interesses. Bons estudos e até o próximo vídeo.